A paz do Senhor, professor, você que é novo no nosso canal, nós fazemos a pré-aula do grupo do berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Tudo organizadinho numa playlist lá no nosso canal. Entra e se você conhece algum professor que dá aula também na sua igreja e que não conhece o nosso canal, compartilha e faça o nosso canal crescer cada dia mais. Conto com as orações dos irmãos e também com a sua ajuda. Deus abençoe a cada um e vamos para a nossa aula. Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E também te convido para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até o nosso grupo. E lá nós fazemos trocas de sugestões de atividades, de brincadeiras, de hinos, de chamadinhas. Que Deus abençoe a sua vida e venha você também contribuir com as suas sugestões. E agora vamos para a nossa lição número 10, que traz por título A Lição do Jovem Rico. Trouxe aqui duas sugestões de hinos, mas se você também tiver sugestão, deixa aqui no comentário ou direciona o link lá no nosso grupo no Telegram, para que nós possamos conhecer mais louvores referente a esse tema. E olha o nosso memorizando. Ele é curto, ele é conhecido e é bem fácil. Acredito que por gesto as crianças já possam memorizar. Pois ele diz assim: Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Certo? E o que ressaltar nessa história? Primeira coisa, quando começa já essa passagem, aproxima-se um jovem de Jesus, se ajoelha perante ele e fala assim, ó: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E aí o Senhor já começa ali. Nessa fala dele, o Senhor já começa a dar algumas lições para ele, lições valiosas para nós também. Jesus já fala assim: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom. Essa é a afirmação. Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E às vezes nós temos essa falsa ideia que nós somos bons. Ah, eu não prejudico ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não minto, então eu sou boa. E não é, o Senhor já está dizendo, olha, bom mesmo é Deus. Aonde que a gente lembra lá no princípio essa expressão bom? Quando o Senhor estava criando tudo, tudo que Deus criava, ele achava lindo, perfeito, acabado, dizia, isso é bom. E viu Deus que era bom. Quando ele criou o homem lindo, perfeito, acabado, ali com a imagem e semelhança de Cristo, ele olhou para o homem e disse que era bom. E o que ele disse que não era bom? Que o homem ficasse só. Então, aquilo que ainda não estava acabado não era bom. Precisava ainda uma uma esposa ali, uma auxiliadora para esse homem. E aí o Senhor faz a Eva. Então, tudo que Deus termina, deixa pronto e acabado, ele diz que é bom. E no nosso contexto, depois que o homem cai, depois que o homem peca, o único que ficou bom era o pai. E aí a gente vê que a outra pergunta dele já demonstra a imaturidade dele, porque ele fala assim: como farei para herdar a vida eterna? Ele, a Bíblia fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê que você tem a vida eterna, amém. Você vai continuar nesse processo de santificação, de uma nova natureza em Cristo. Você vai continuar isso, buscando em Deus se tornar essa nova criatura. Agora, se você não tem certeza da sua salvação, você vai chegar com o que mais que eu preciso fazer? E a palavra do Senhor é simples, ele falou assim: olha, a salvação é pela graça e não por meio de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, você tem que acreditar nessa graça do Senhor. Só que não quer dizer aquela linguagem que a pessoa, não, então eu estou salva, eu posso viver no pecado? Não, porque no céu não entra pecado. E aí Jesus começa a ver, pela pergunta dele, o Senhor Jesus começa a trabalhar com ele. E aí Jesus pergunta para ele assim:
Tu conheces os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Então o Senhor começou com esses mandamentos. Realmente ele não tinha matado ninguém, assim como nós, né? Não, eu não matei, eu não roubei, eu nada disso. Só que esse jovem, quando ele fala, não, eu tenho guardado isso, guardado é diferente de viver tudo isso. E esse jovem, ele conhecia tudo isso, mas não vivia tudo isso, porque o primeiro mandamento que nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus fala para ele, então, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem e toma a cruz e segue-me. O que aquele jovem fez? Ele se entristeceu. Porque ele sabia, tinha na memória dele que ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas na hora de demonstrar esse amor, ele não conseguiu nem se libertar das coisas financeiras deste mundo. Às vezes estamos tão agarrados com as coisas deste mundo que nós não conseguimos abrir mão de algumas coisas para estar na presença do Senhor. Eu vou continuar dormindo, mas eu podia abrir mão daquelas horas de descanso para estar na casa do Senhor aprendendo. Eu não vou abrir mão desse serviço que está me pagando muito mais para me trabalhar de domingo a domingo. Eu tenho folga uma vez por semana, então nesse dia, se cair no dia que eu posso ir na igreja, eu vou. Senão eu vou ficar cultuando a Deus aqui em casa. Então a gente não consegue abrir mão de algumas coisas. E às vezes as crianças também é assim. A gente fala para as crianças, vocês conseguem abrir mão de uma hora do seu dia para aprender da palavra do Senhor, para louvar, para ensaiar um hino a Deus, para ler a Bíblia. Às vezes elas não conseguem. Uma hora do dia. Às vezes nós não conseguimos uma hora do dia para ler a palavra do Senhor, para estar orando a Deus. Então vejam que a gente fala, né? Esse jovem fala tanto do rico, porque a palavra diz assim que é mais fácil, quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. Mas às vezes não é riqueza que nos mantém preso e nos impede de entrar nesse reino. Não, as preocupações que nós temos no dia a dia. Eu não consigo nem orar porque estou tão preocupada. Eu não consigo orar porque eu estou tão triste. Então é isso que o Senhor Jesus estava mostrando para eles, do que é que nós temos que abrir mão para herdar o reino de Deus. Porque veja que não é pelas obras, é pela fé. Esse jovem, ele conhecia tudo, mas ele não vivia o que ele cria. Ele não conseguia amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus não é uma obra, é um viver. É um viver onde você pode abdicar de tudo aquilo que não te pesa, porque você está vivendo a obra do Senhor. E nós temos promessa. O Senhor fala assim: olha, na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado a casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, olha só, alguém que abriu mão de tudo, o Senhor vai dar aqui nessa terra e também na glória. Só que ele precisa o quê? Uma atitude. Por isso que o Senhor afirma que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas um rico que confia em suas riquezas. Tem muitas pessoas que não são tidas como ricas, né, que são consideradas ali classe média ou até mesmo pobre, que não consegue abrir mão de nada. Não, mas eu já ganho pouco, eu vou ter que abrir mão disso também para ofertar, para dizimar. Por isso que a Bíblia fala: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então a gente às vezes fica julgando as pessoas ricas, mas ainda dentro de nós a nossa confiança ainda está em alguns tesouros que o Senhor quer que a gente deixe para trás, tome a nossa cruz e siga.
Que cada um de nós possa fazer essa autoanálise. O que tem me prendido, impedindo eu de seguir Jesus? O que será? Alguns estão agarrados com dores, com mágoas, alguns estão agarrados ali com vinganças, e assim vai. Alguns estão agarrados em alguns relacionamentos que não estão na vontade de Deus, ou vivendo relacionamentos que não estão na vontade de Deus e não conseguem abrir mão. Então é essa a mensagem que o jovem estava preso na riqueza, por isso que o Senhor falou para ele: vai e vende tudo, isso é que te prende. Só que nós também temos as nossas prisões. E que o Espírito Santo vá nos revelando no que estamos presos, para que nós possamos abrir mão disso e vivermos uma vida no reino de Deus. Amém? E para finalizar, aqui nós vamos brincar com eles o seguinte. Eu quase não pode ver que eu não trago muito desenho e tudo mais, porque esses a gente já faz habitualmente na nossa sala, mas hoje eu acho interessante a gente trabalhar dessa forma, que eles possam pensar alguma coisa que eles estão dispostos a abrir mão por Jesus. Ou do tempo deles, ou de algum brinquedo deles, ou de algo que está tomando, né, o lugar de Deus na vida deles, que eles possam abrir mão disso. E eles possam desenhar isso. E depois deles desenhar, eles possam apresentar aos colegas explicando, olha, por exemplo, eu abri mão aqui de uma hora, ele desenhou um celular e falou, olha, estou abrindo mão de uma hora de ficar no meu celular para mim poder buscar a glória de Deus, né, orando, lendo a Bíblia, enfim, desde que cada um deles veja o que eles podem abrir mão, para que eles possam seguir Jesus. Amém? Se você gostou das dicas, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode beneficiar e até a semana que vem. Deus abençoe a cada uma de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!